Boa noite, povo de Deus. Fica à vontade aí. Vamos iniciar o santo serviço de culto em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra suas Bíblias em Salmo 1. Todos achando. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se deita no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e dia. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Amém? Louvado seja Deus pela essa palavra maravilhosa que Deus mandou nessa noite aqui para nós. Aqui quer dizer, a árvore somos nós, né? Nós estamos plantados aqui nesta casa, perceba, né? E a água é a palavra de Deus que vem nos fortalecer a cada dia, a cada culto, né? E o que eu quero passar para você, né? Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. A sua mão colocada vai ser sucedida. A sua palavra vai ser bem sucedida. A sua entrada vai ser bem sucedida. O Senhor é justo com o justo. Através da justiça, Deus derrubou a muralha de Jericó e fez o seu povo triunfar na vitória. Através da justiça, o seu povo atravessou o mar e Deus deu a vitória. Agradece o nome do Senhor, porque o Senhor está falando com a igreja esta noite. Amém? Feche seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai está no céu, Senhor. Somos gratos, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Mais um dia na tua casa, Senhor. Fazer a tua vontade, Senhor. Queria ser do teu povo, Senhor, esta noite, Senhor. Queria ser do teu povo nessa semana, Senhor. Queria ser seu povo, Senhor, em tudo, Senhor. Bem-aventurado seja todos nós, Senhor, que permanecemos nesse caminho, Senhor. Esse caminho, Senhor, que nós for firme e fiel. Um dia nós veremos a sua face como ela é, Senhor. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vou derramar de ti.
adoração, Senhor, ela não consiste em uma canção. Ela não consiste em notas ou em uma melodia. Isso é apenas uma canção. Isso é apenas louvor. Mas a adoração ao Senhor é muito mais profunda. A adoração ao Senhor é sacrifício. A adoração ao Senhor é obediência. Que nós possamos ter uma vida de adoração ao Senhor. Assim como relata essa música, a canção sobre uma mulher que ela derramou aquilo que ela tinha de melhor aos pés de Jesus. Era tudo de mais precioso que ela tinha e ainda assim ela escolheu entregar ao Senhor. Isso é adoração. A adoração é sacrifício. É colocar Deus no lugar onde precisa estar, que é acima de todas as coisas, que é acima de qualquer pessoa e acima de qualquer coisa. Espírito Santo, hoje nós queremos te adorar. Nós queremos te entregar um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração a ti. E não importa o quanto custe, não importa o quanto esse vaso seja caro, não importa o quanto o perfume que existe nele seja precioso, nós queremos derramar diante de ti, porque o Senhor é muito mais precioso. Espírito Santo, nós desejamos a tua presença. Então nos toca, Deus, novamente, derrama sobre nós, ó Deus, a tua presença. Nos ensina a te adorar, nos ensina a te obedecer, nos ensina a viver para ti. Sim, Jesus. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Bem mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado, Jesus. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Talvez eu ainda seja um homem velho que acumula tantas coisas. Talvez
Eu nunca mais fui mesmo.
melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. Sinta suas mãos aos céus e cante isso. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. Nós cantaremos que o teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, nem não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Senhor, dentro de nós, Pai. Até que não consigamos mais, Senhor, nos controlar, Pai. Até que nós não consigamos mais, Senhor, viver sem a tua presença, Senhor. Até que não possamos mais, Senhor, nos conter, Pai. Até que nós desejamos, Senhor, a tua presença dia e noite, Pai, todos os dias, Senhor. Acende, Senhor, este fogo dentro de cada um de nós, Pai, neste lugar, Senhor. Faça-nos, meu Pai, não somente, Senhor, apaixonados por ti, mas um povo, Senhor, que te ama, Senhor. Um povo que te busca, Senhor, em espírito, Senhor, em liberdade, Pai. Uma noiva, Senhor, que está, Senhor, chamando, Senhor, e está ansiando, Senhor, pela tua vida, Senhor. Em nome de Jesus, acende, Senhor, esse fogo, meu Pai, aqui de nós, Pai. Sim, Pai, coloca de nós, Senhor. Acende um fogo, acende esse fogo, Senhor. Esse fogo possa queimar, Senhor, as corações nessa noite. Em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, sair daqui, rapaz, cada vez mais, Senhor, chamando, Senhor, acordando, Senhor, apaixonados por ti, meu Pai, e passando o dia desesperados, Senhor, pela tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Não nosso lugar, Senhor, aqui, Senhor, é melhor lugar, Senhor, a tua presença, Senhor, é melhor lugar, em teus braços, Senhor.
todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E o castigo que era para mim, o castigo que era para você, o Senhor Ele levou sobre Ele. E por suas pisaduras, nós fomos sarados. E nós fomos resgatados pelo seu amor. Aleluia! Por suas pisaduras, fomos sarados. Nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso. De todo teu amor, tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso. De todo meu amor, tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde eu acredito que não viu nenhuma aparência nos atrair. Como de quem escondem o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou por ele fazer enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um retorno, como raiz de uma terra
fogo queima, Senhor, nos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, nesse momento, te adorando, Senhor, te glorificando o seu nome, Senhor. Bendito seja o seu nome. Que o seu nome seja eternamente, Senhor, glorificado, Senhor, para sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, né? Muito bom estar na casa do Senhor, né? Sentir a presença do Senhor. Bendito seja nós que temos a oportunidade, né? Muitos querendo e não podem, né? Mas tem que dar valor para essa obra, para essa graça maravilhosa, né? Chegamos nesse momento dos dízimos, das ofertas, né? Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9. A gente vai ler o versículo 7 só, tá bom? Todos acharam? Cada um conforme determinou em seu coração, não como pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E o Senhor, que a igreja dê com alegria o que o Senhor tocou no coração da igreja hoje, nessa noite, né? E aqui a palavra bem clara, né? O que nós fazemos o Senhor, nada será em vão na terra. O nome do Senhor será glorificado eternamente. Amém? Então fiquem à vontade. Façam o que Deus tocou no coração de vocês essa noite. Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está o fruto da tua noite, Senhor. Queira abençoar, Senhor, todos que participaram, Senhor. Todos que estão aqui presentes. Todos que não vieram também, Senhor. Abençoe todos nós, Senhor. Permaneça nós nessa comunhão maravilhosa, Senhor. E adorando o teu nome, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Aqui na terra, Senhor. E no céu. Seja abençoado toda a mão que tocar nesse dinheiro, Senhor, o seu fruto para a sua casa, Senhor. Nós entregamos essa oração em teu nome que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Vem aqui, meu querido Digão, diácono da igreja, né? Que seja louvado. Digão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, teu filho está aqui, Senhor, fazendo a tua vontade, Senhor. Queira abençoar teu filho, Senhor. Queira abençoar a tua família, Senhor. A descendência que vai vir, Senhor, sobre a terra, Senhor. Queira ser com ele em todo lugar, Senhor. Que o teu filho for, andar, colocar a mão ao falar, Senhor. Seja para o teu filho, Senhor. Abençoe tudo na vida dele, Senhor. Cobre, Senhor, teu filho, Senhor, de toda a seta do mal, Senhor. Elimina pela tua misericórdia, pela tua palavra, Senhor. Que a boca do teu filho essa noite seja fogo nos nossos corações, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Eternamente somos glorificados, Senhor, em teu nome. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Graça e paz, amém? Quão terrível é este lugar. Eu falo isso com a minha esposa. Toda vez que a gente vem para ministrar na célula, eu me assento aqui no carrão, fico olhando para a igreja, e isso vem me dando um grande temor, sabe? E fico vendo o quão temor é de estar aqui em cima. Eu vejo que Deus habita neste lugar verdadeiramente. Desde a primeira vez que eu passei na porta, conversei com o Dija. Eu nem sabia que ele era o pastor da igreja. Amém. Passei na porta, estava ele mais um irmão, né? Não lembro se é o irmão Marco ou o irmão Lula.
e falei, um dia eu vou fazer uma visita. Fiz a visita e fiquei. Né? Cheguei destruído. Cheguei todo machucado. Todo cheio de ferida. E graças a Deus, fui tratado, curado. E hoje, pela honra e glória de Deus, uma coisa que eu nunca mais pensei que ia fazer, de estar na frente de algo, estar na frente da célula, ou de estar ministrando aqui em cima. Eu pensei que ali era o meu fim. Pensei. Só pensei. Só que Deus, Ele faz tudo diferente daquilo que nós pensamos. Deus, Ele fez um reboliço na minha vida, na vida da minha esposa. Mas foi um reboliço gostoso. Sabe? Porque eu cheguei do jeito que eu cheguei. E hoje Deus fez na minha vida através da palavra ministrada nesse lugar. Amém? Sem mais delongas, como diz o evangelista amigo, abrem Atos dos Apóstolos, a partir do Atos dos Apóstolos 2, a partir do primeiro versículo. Vou entrar num tema que eu fiquei a semana toda, desde quando o pastor falou comigo na quarta-feira passada. Falou, Digão, se prepara aí, coloca na sua agenda, e na próxima quarta-feira você irá trazer a palavra. Falei, pronto, não tem mais para onde correr, não é? E hoje eu estou aqui. Mas foi uma palavra que Deus me deu e se confirmou, graças a Deus, com os louvores que foram ministrados nessa noite. Isso ardeu no meu coração. Irmãos, como eu falei ontem na célula, a semana toda, ou um mês para cá, a igreja vem falando sobre avivamento, vem falando sobre transformação, vem falando sobre cura, né? E chegou o momento do avivamento da igreja. Mas não é o avivamento da igreja às quatro paredes, mas a igreja que somos eu e você, como diz o pastorzão, diz, a igreja sou eu, a igreja é você. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veementemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Amém? Vamos até aqui. Vamos, como eu tinha falado para vocês, nós vamos entrar numa parte sobre o avivamento da igreja, onde muitas das vezes a própria igreja bagunçou, onde a própria igreja não deu crédito ao avivamento que aconteceu, né? O avivamento, a igreja primitiva passou por várias frieza espiritual. Quando a gente, depois da morte do último apóstolo, a igreja ela passou por uma frieza muito grande, né? E também tivemos grandes avivamentos depois da frieza, né? E houve uma grande esfriamento espiritual no mundo por causa do racionalismo teológico. Muitas das vezes nós racionalizamos aquilo que é espiritual e deixamos de racionalizar muitas das coisas. Mas surgiu um grupo, irmãos, naquela época, chamado pietistas, né? Eu vou falar alguns termos, mas depois eu vou acabar explicando, tá bom? Surgiu um grupo chamado pietista. Era um
oração, tá? Que naquela época eles fizeram uma oração, eles eram homens de oração, né? Logo depois nasceu os moravianos, né? Que são um grupo que nasceu na cidade de Morava, na Alemanha, né? Logo depois aconteceu a Guerra dos 30 anos. Eu quero chegar na parte dos moravianos. Os moravianos é uma história de amor a Deus. Para vocês entenderem, os moravianos, quando eles começaram a ser, quando o fogo do Espírito Santo ardeu na vida deles, eles se vendiam como escravos naquela época, entraram no navio, sabe para quê, irmãos? Para evangelizar. Tá? Em 13 de agosto de 1727, eles experimentaram um avivamento, e logo depois eles fizeram chamada torre de oração. Essa torre de oração, ela durou 100 anos. Né? Por que eu falo isso? Para você ver, nós lemos em Atos dos Apóstolos 2, 4, que eles estavam reunidos num lugar, onde ali eles acataram uma ordem de Jesus, que falaram que Jesus falou que ia ser crucificados, mas ficar em Jerusalém, porque do alto virá um que irá consolá-lo, que é o Espírito Santo. E ali eles ficaram no local, né, em oração, onde eles foram cheios. Né? Então dá para se entender, para que nós viemos experimentar, nós temos que estar na posição do chamado, e embaixo de obediência também. Os moravianos eram grandes missionários naquela época. Não existiam, né, aviões, mas os moravianos se venderam como escravos para evangelizar os próprios escravos. Quem é de nós que naquela época, nos dias de hoje, se venderia como escravo para fazer a vontade de Deus? Essa é a pergunta que eu faço para vocês nessa noite. Mas eles não indagaram. Com o fervor do coração, do Espírito Santo na vida deles, eles foram evangelizar, fazer um chamado que é para eu e você fazer. O avivamento genuíno tem que haver missão no coração do avivado. Se você é avivado, irmãos, se você tem o fogo do Espírito Santo ardendo, como o Lula uma vez falou, né, que para a gente, nós temos que tacar lenha para que o fogo venha pegar. Se você é avivado, o evangelismo, isso tem que ter no nosso coração. Não adianta nós sermos avivados, não adianta nós ser batizados com o Espírito Santo e ficar dentro de 4 paredes parados. Há pessoas aí fora que necessitam ouvir o Evangelho, precisam ouvir o nosso testemunho que Deus fez, o que Deus ainda pode fazer. No final do ano de 1735, os moravianos estavam fazendo uma viagem, e dentro dele estava, irmão, nada mais nada menos, sabe quem? John Wesley estava junto com eles. No navio em alto mar, passou por uma grande tempestade. Eles estavam com medo de morrer. Como nós também, se não ficar assim, não sabe nadar, irmão. É diferente você estar na praia e no alto mar. As ondas no alto mar de 1 metrinho parece de 5 ou 10 metros. De Jataí não deixa negar. Não é isso, pastor Lígia? E eles estavam com medo de morrer, só que estavam no barco um grupo de moravianos, junto com John Wesley, que não tinham medo da morte. E eles estavam louvando e orando a Deus em meio às dificuldades. E John Wesley perturbado, com medo de morrer. E isso impactou John Wesley naquele momento. E ele escreve: estou indo para a América, quem me evangelizar? Ele estava indo para a América para fazer um evangelismo, só que ele não tinha ainda o encontro genuíno com Deus. John Wesley sabia de Jesus por ouvir falar e por andar com algumas pessoas, mas ele não teve um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Ele era um jovem pastor que ainda não tinha experimentado uma experiência formidável com Deus. E depois de não ter dado certo a sua evangelização, ele voltou após 2 anos, né, e encontrou-se com Pedro Bauer em Londres. No dia 24 de maio de 1738, durante uma pequena reunião na rua A Lazarete, em Londres,
ele ouviu uma leitura de um antigo comentário escrito por Martin Lutero, pai da Reforma, sobre a carta aos Romanos. E John Wesley passou por uma experiência espiritual naquele dia, por uma pregação que já tinha sido feita por nada mais de Martin Lutero. E ele fala assim: enquanto ouvia a preleção sobre a mudança de Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que o meu coração ardia de maneira estranha. Quando ele sentiu a presença verdadeira de Deus, muitas das vezes nós achamos estranho isso. Senti que em verdade eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada, que Ele havia tirado meus pecados. Em verdade, pecado dele, e que havia sobre a lei do pecado e da morte. É isso que eu falo, irmãos, quando o verdadeiro amor, o verdadeiro avivamento, nós começamos a enxergar o que tem de errado em nossas vidas. Buscamos um avivamento, né? Nós temos que buscar um avivamento de Deus, mas que traga de volta o Espírito Santo às nossas igrejas, porque nós não vemos mais o Espírito Santo dentro da igreja, nós não vemos mais isso, afastado pelo formalismo, hipocrisia e vaidade do povo de Deus. Nós estamos esquecendo de deixar o Espírito Santo fluir no meio de nós. Como eu disse, muitas das vezes nós racionalizamos. E que a igreja, o padrão bíblico de Atos dos Apóstolos, onde em toda a alma havia temor e muitos sinais e maravilhas se faziam pelas mãos dos apóstolos. Irmãos, não só os apóstolos podem fazer sinais e maravilhas, nós também podemos fazer. Só que nós acostumamos e se acostumamos com o pouco que fizemos. Que acontece? Muitas das vezes nós andamos por uma dor de cabeça e muitas das vezes vem a cura, porque em nome de Jesus isso pode acontecer. Mas duvidamos que Deus também pode curar um câncer. Mas duvidamos também que Deus pode curar a pessoa em estado terminal no leito. Eu falo para vocês, irmãos, porque eu passei pela Covid, fiquei 5 dias internado aqui no CREI. E ali fui chacoteado por um enfermeiro. Quando eu falei para ele que era cristão, ele chegou para mim e falou assim: irmão, aonde você está? Para mim tinha um pastor, né? E ali eu cheguei para ele e falei: pô, tinha um pastor porque ele está vivo, graças a Deus, né? Ele saiu bem. Ele falou: não, ele morreu, sabe? Aí eu falei: não, irmãos, eu creio no Deus que se eu morrer aqui, eu vou para o céu. E eu creio que a história de Deus ainda não terminou na minha vida, porque no dia que eu fui internado, Deus usou pessoas para falar com a minha esposa lá fora. Eu lá dentro não estava entendendo nada, sabe? Estava com uma pressão de 21/14, minha pressão, 370 de diabetes, sabe? E o médico olhou para mim e falou assim: como você está vivo ainda? A sua pressão batendo por 21, meu irmão, já era para você ter infartado. Mas há uma promessa na minha vida. E quando eu saí de casa, Deus falou assim: você irá passar por isso para você aprender. Porque tem muito ainda que eu tenho para passar para você. Mas você precisa ver o que você vai passar agora. Irmãos, esses 5 dias que eu fiquei internado, foram 5 pessoas que eu vi saindo dentro do saco preto, que estavam ao meu lado. Pessoas que morreram, não só de Covid, mas infartado e de várias outras doenças. Eu aprendi que sei que Deus pode fazer, irmãos. Que traga de volta aos crentes ao primeiro amor e a prática das antigas primeiras obras. Porque, irmão, quando nós aceitamos a Cristo, nós ficamos num fervor que muitas das vezes o pastor tem que amarrar a gente. Vem cá, meu filho, calma aqui, segura aqui. Sabe isso? Nós temos que reaviver isso dentro de nós. Porque quando eu me converti no meados de anos 2000, sabe? Quando eu me converti, que vi verdadeiramente Deus na minha vida ali, eu queria sair pregando para todo mundo. E hoje, você tem pregado para o seu vizinho? Você tem pregado para as pessoas ao seu redor?
É muito bonito, irmão, nós queremos fazer missão, ir para a África, ir para a Suíça. Eu quero ir para a Itália, ficar lá no bom, em Londres, né? Eu quero ir para lugares bons, mas será que eu já fiz evangelismo ao meu redor? Será que eu já evangelizei a minha avó, a minha mãe? Né? Graças a Deus a minha mãe já é convertida, mas minha avó ainda não. Né? Quer reacender o pavio, irmãos, fumegante, tornando a igreja numa grande e gigantesca obra amada por Deus, respeitado por Satanás e temida pelo adversário. É isso que falta, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja sendo temida de novo pelo adversário. E muitas igrejas, irmãos, Satanás está fazendo o que está fazendo por aí, por causa de racionalismo. E nós muitas das vezes não deixamos o fogo que fumega, o Espírito Santo, a brasa arder em nossos corações. Logo depois, irmãos, eu quero só passar para vocês que logo depois houve um avivamento na Rua Azusa. Vocês já ouviram falar da Rua Azusa? Né? Em 1905, um pequeno grupo de crentes, eu não sabia isso, mas hoje estudando, eu pensava que eles eram uma igreja. Não, eles eram um grupo de crentes que foram expulsos da igreja. Né? E nisso eles, por ser expulsos, né, eles não se entristeceram. Eles criaram um grupo, aonde ali eles ficaram orando, e ali houve um grande avivamento naquele local, que é conhecido até hoje, o avivamento da Rua Azusa. Esse avivamento pode acontecer em nós. Esse avivamento pode acontecer no Rio Branco. Esse avivamento pode acontecer na Avenida Ulisses Guimarães. Mas o que precisa? De nós. Nós que somos a igreja. Nós que precisamos ser avivados verdadeiramente. Esse fogo tem que acender em nossos corações novamente. O que dá para entender, irmãos, que nós precisamos verdadeiramente de Jesus. Não adianta, irmãos, nós falar que somos avivados, como eu disse, e não fazer aquilo que Deus manda. Sabe? Eu creio que a promessa é muito grande para este local. Eu vi no domingo que não tinha lugar para mais ficar, eu fiquei em pé lá atrás. Imagine se todos nós fôssemos cheios do Espírito Santo. Não quero aqui julgar ninguém, irmãos, pelo amor de Jesus. Mas esse fogo, essa brasa, ela pode se formar uma fogueira. Ela pode e deve, porque tudo depende de mim e de você. Amém, igreja? É isso que eu queria passar para vocês, mas eu quero que o louvor venha cá. É uma palavra um pouquinho rápida, mas eu peço que o louvor venha. Eu sei que Deus ainda tem muito o que fazer e vai fazer. É muito bom nós ouvirmos experiências de John Wesley, experiência de Martin Lutero, experiência de John Piper, experiência de Lutero. Foram experiências de homens, de Paulo, que também houve uma experiência muito grande com o Espírito Santo de Deus. É muito bom a gente ouvir isso. Mas eles passaram, irmãos. Foram pessoas que passaram, deixaram uma marca no evangelismo. O que falta agora é Mari, Lula, Patrícia, todos que estão aqui, pastor Dija, louvor, fala ser reconhecido lá e fala: olha, o Dija passou por aqui e deixou o rastro do Espírito Santo neste lugar. Entendeu? Que falta isso, irmão, em nós, porque eles passaram, eles tiveram. É muito bom a gente contar a experiência dos outros, mas o que nós precisamos passar é nossa experiência com Deus. Sabe o que falta? É você ajoelhar mais e pedir para Deus: eu estou aqui, ó, enche-me, como foi falado no louvor do odre. Se você tiver com odre velho, não adianta vir vinho novo, porque não vai aguentar, vai estourar. Então que nessa noite nós viemos pagar, jogar esse odre velho e ser um odre novo, porque o vinho de Deus está descendo neste lugar.
Aleluia. Enquanto o louvor canta essa canção, eu espero que vocês estejam de coração aberto nessa noite. Como foi falado, o vinho está descendo neste lugar, mas depende de mim e de você. Abra o seu coração nessa noite, porque eu creio que a tampa da chaleira vai voar nessa noite aqui, porque eu creio que pessoas irão sair avivadas e o evangelismo vai arder no coração de todos vocês. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Deus. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, amamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Deus, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti.
Pentecoste. A casa, Pai, foi toda cheia com a tua presença, Deus. Pai, não é diferente nessa noite. Nós estamos aqui, Pai, reunidos, Senhor. Pai, perante a tua presença, Deus. E creio, Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, está movendo no nosso meio, Pai. E esta palavra, Pai, foi de encontro, Pai, ao coração dos meus irmãos, Senhor. Um avivamento chegou neste lugar, Senhor. Pai, o fogo, Pai, arderá continuamente neste lugar, Deus. Pai, eu creio, Senhor, que nós não seremos chamados de uma geração de terra, não. Nós seremos uma geração cheia da tua presença neste lugar. Então, igreja, receba a vida neste lugar. Cativos a Ele, cativos à presença dEle, cativos ao seu poder, à sua glória. Considero como perda. Paulo diz assim: olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivemos é para Ele, para a glória dEle. Primeira vez que eu ouvi falar sobre esses moravianos, 2007, 2008, foi fantástico, pelo pastor Juliano Sol. Quando ele começou a ministrar sobre essas pessoas, onde a única chance e oportunidade de pregar o evangelho era eles dizer: eu viro escravo, eu vou virar escravo moradores para pregar o evangelho. Meu Deus! Deus procura os escravos moravianos e diga assim: eu não quero mais nada além de ti, até que a minha vida se torne nada. E o Senhor seja puro em nós. A razão das nossas vidas. Meu Deus. Olha o que Deus começa a falar no teu coração nessa noite. Olha a palavra de Deus na tua vida. Você precisa se enviar aonde você está, onde você vive. O avivamento não só foi para o passado, ele é hoje. Ele vai alcançar aqueles que têm fome e sede.
Aqueles que clamam, que choram por Deus, Ele vai alcançar. Eu creio nessa palavra, eu creio naquilo que foi ministrado nessa noite. Aconteceu no dia de Pentecostes, veio seguindo a história que já começou a contar aqui. O Azusa, Moravianos e tantos outros, Lutero, e tantos outros homens e mulheres de Deus que se levantaram para ser a diferença. Não é? E tantos outros. Deus está querendo levantar homens, mulheres que sejam a diferença. Mas quantos estão dispostos a dizer assim: eu quero ser esse escravo, eu quero ser escravo? O que parece ser algo ruim para muitos é motivo de alegria para o povo de Deus. Você quer isso? Motivo de alegria. Meu Deus. Até que o Senhor venha, vamos cantar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou amar. Clame. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Senhor, as corações. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Você com toda assim, a tua força, repete isso. Eu sou moraviano deste lugar. Olha, Jesus. Moraviano. Você pode ouvir ao Senhor a palavra dele. Meu Deus, Deus é bom. Amém. Olha como é forma de receber. Papai, como é bom poder saber que o Senhor fala na tua noiva, na tua igreja. Obrigado, Deus, por tão profunda palavra aos nossos corações. Obrigado, Jesus. Deus, que este alimento ele possa queimar no nosso estômago, Deus. Em nome de Jesus, queimar e não deixe, Senhor, que a tua igreja fique em paz, mas que se mova, Deus, em nome de Jesus. Somos gratos, Deus, por essa noite, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre a tua vida, igreja de Deus. Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe. Vai em paz. Aleluia.